Ro era um perdedor arrogante que foi assassinado por um psicopata desequilibrado. No entanto, tudo muda quando ele renasce como um goblin fraco que pode absorver o poder de tudo o que come. Assim, ele evolui para se tornar o ser mais forte e começa a conquistar todo tipo de garotas monstro. A história começa com Ru assistindo impotente sua vida se esvair enquanto é brutalmente assassinado por um aspirante a Arlequim. No entanto, na próxima vez que abre os olhos, ele vê uma criatura velha e feia, com bebês verdes e feios, e começa a chorar ao perceber que renasceu como um dos piores monstros de baixo escalão que já existiu, um goblin de nível 1. 3 dias depois, Ru amadurece rapidamente e se junta ao maior goblin do berçário deles, Kit, para explorar o estranho novo mundo e caçar sua primeira refeição. Fora do berçário, os dois trabalham juntos e pegam um coelho com chifres para o almoço. Mas apenas segundos depois de Ru comer a carne de coelho, ele ouve uma voz estranha em sua cabeça dizendo que ele desbloqueou a habilidade de fuga e fica super confuso. De repente, ele se lembra de uma habilidade especial que tinha em sua vida anterior, chamada Absorção, uma habilidade extremamente rara que o permite adquirir traços específicos dos itens que come, e percebe que ainda a possui, junto com suas memórias de sua vida passada. Na manhã seguinte, Rui conhece sua primeira waifu de harém, Gami, que tem observado e admirado seu rápido crescimento. Ela encosta seu corpo esguio no dele, mas como ele ainda é virgem como você, Ro apenas a convida para caçar com ele no dia seguinte. Infelizmente, chove no dia seguinte. Então Ru adia a caçada e visita o depósito para encontrar materiais para uma nova arma. Chegando lá, ele encontra um grupo de mulheres humanas aprisionadas, mas as ignora e retorna bem quietinho ao berçário para continuar trabalhando. No entanto, enquanto forja sua nova arma, ele começa a se perguntar se aquelas mulheres são simplesmente comida para eles ou se há outra razão misteriosa por trás de sua captura. Nesse momento, o Goblin ancião do berçário, o ancião G, o interrompe e explica como um Goblin pode evoluir para uma forma de vida mais avançada se conseguir subir de nível de 1 a 100. Ro ainda está confuso com as divagações do ancião G, mas quando G ri maliciosamente, ele começa a se perguntar se há algo mais acontecendo. Nos dias seguintes, Ro ganha mais habilidades dos monstros que come enquanto caça com Kit e Gobmi, sem nunca perceber que estão sendo observados por 3 goblins famintos e ciumentos. Uma noite, aqueles 3 goblins famintos emboscam Ro para assassiná-lo enquanto dorme, mas Ro os vê chegando com sua habilidade de busca, e os espanca tão violentamente que seus outros irmãos ficam com medo de sua força. No dia seguinte, Rui e sua equipe encontram um orc na floresta e o atacam. O orc resiste bem no início, conseguindo até ferir Kit. No entanto, com o incrível trabalho em equipe de Rui e Gobi, eles esmagam as articulações do orc com pequenas pedras, e o finalizam assim que ele fica imóvel. Depois eles comem a carne do orc, e Rui ganha mais algumas habilidades dos nutrientes. Então eles levam algumas porções de volta ao berçário para alimentar todos os seus irmãos. Inicialmente, os irmãos hesitam em aceitar a carne, pois temem que ele possa espancá-los como fez com os outros 3. Mas quando House assegura de que está tudo bem, eles comem o máximo que podem. Mais tarde naquela noite, enquanto ele dorme, a voz na cabeça de Rose o apresenta uma chance de evoluir se ele quiser. Mas como ele está muito cansado, ele subconscientemente aceita todas as condições sem lê-las. Na manhã seguinte, Ro acorda para perceber que ele e Kit evoluíram para se tornar hobgoblins com tanquinho, assim como Ashton Hall. Para testar sua força, Kit desafia Ro para um duelo na floresta, e Ru concorda. Momentos depois, enquanto sua batalha simulada começa, Kit avança sobre Ru com uma saraivada de socos, forçando-o a um canto. Ru desvia de todos os socos de Kit e espera sua chance de contra-atacar. Assim que vê sua chance, Ru chuta a perna de Kit, fazendo-o cair e vence o duelo. Imediatamente após a luta, Ru sente alguns monstros perigosos vindo em sua direção. Então ele chama Gobni, que estava secretamente observando a luta deles, e se prepara para uma emboscada. Logo, um bando de lobos negros aparece perto do local deles, caçando tudo e qualquer coisa à vista. No momento em que começam a se alimentar, Ru faz Gobni atirar uma flecha venenosa no líder da matilha para matá-lo. Então ele ataca o resto dos lobos menores com Kit. Logo após derrotá-los, Ru devora o líder da matilha, ganha um monte de suas habilidades e leva o resto da carne de volta ao berçário para alimentar seus outros irmãos. No entanto, antes de deixá-los comer, ele promete ensiná-los a forjar armas e caçar sua própria comida, e todos concordam em treinar com ele. As coisas vão bem para os goblins, pois a noite termina em boa nota. Infelizmente, quando se levantam no dia seguinte, Ru e o ancião G descobrem que suas prisioneiras humanas já haviam tido uma overdose de veneno e se queimado para acabar com seu sofrimento. Inabalável, Ru faz um memorial silencioso para elas e retorna à caça de espécies mais fortes e ao treinamento de seus irmãos. Alguns dias depois, um grupo de cerca de uma dúzia de hobgoblins que se autodenominam os invasores se aproximou do berçário deles. Inicialmente, Ru tenta atacá-los pensando que eram goblins inimigos, mas quando o ancião G revela que os invasores são seus predecessores, ele se acalma e os recebe de volta em casa. Enquanto os invasores se estabelecem em sua aldeia, Ro avista o novo grupo de mulheres humanas que eles capturaram no caminho de volta, e logo percebe que os goblins precisam das garotas para se divertirem e para fins de procriação. Como ex-humano, Ro se recusa a deixar isso acontecer. Então ele se aproxima do líder do grupo de invasores, Hopkin, e educadamente pede para ser encarregado das mulheres humanas. Hopkin vê a ousadia de Ro como desrespeito, então ele fica mal-humorado e pronto para lutar contra Ro. No entanto, antes que a luta aconteça, uma maga goblin chamada Hobsai e seu amigo Hobzudo aparecem e sugerem que Ro e Hobkin lutem em um duelo padrão para decidir quem manda. Naturalmente, todos concordam. Mas assim que a batalha começa, Ro envolve Hobkin em um grosso casulo de seda de aranha demoníaca que ele aprendeu ao comer uma aranha demoníaca anteriormente e derrota Hobkin. Depois disso, ele se torna o líder oficial da aldeia e promete às mulheres humanas que não deixará ninguém as machucar. Uma das garotas, uma malvada ruiva chamada Rubella, pergunta o que ele quer em troca por protegê-las, e Rui diz que só quer o conhecimento humano delas. Tocadas por sua benevolência, as garotas choram copiosamente e Ru as deixa em sua jaula.
Alguns dias depois, Hopkins e seus capangas se esgueiram para a prisão, onde as mulheres humanas estão sendo mantidas para forçá-las a se submeterem. No entanto, assim que estão prestes a conseguir o que querem, Ro sente o perigo de sua cama e corre em direção à prisão. Lá, ele espanca Hopkins e seus capangas até a morte e ganha crédito social suficiente para se tornar o príncipe encantado das garotas. Assim que Gob, Kit e os outros acordam, Rue amarra Hopkins e seus capangas do lado de fora na chuva e os espanca até a morte para dar um exemplo para aqueles que pensam em desobedecê-lo no futuro. Pela manhã, Rue e sua equipe derrubam um monstro cavalo de 3 chifres de nível A e se preparam para desfrutar da carne. Depois de comer um pouco da carne do cavalo, Hal aprende a habilidade de impulso triplo, que aumenta a potência de seus ataques em 3 vezes e armazena em seu inventário. Na manhã seguinte, Rue deixa seu acampamento de treinamento para caçar uma variedade mais forte de presas nas partes do norte da floresta. No caminho, ele encontra um monstro cavalo de 3 chifres relaxando em uma poça e testa seu ataque mágico de morte fase 1 nele. Depois de decapitar o cavalo em apenas um único golpe, ele fica arrogante e se aventura muito mais fundo nas partes do norte da floresta. Após viajar por várias horas, ele encontra uma grande trilha de sangue levando a uma carcaça de cavalo de 3 chifres meio comida, não muito longe, e de repente se lembra da vez em que o Ancião G lhe falou sobre a enorme e mortal criatura carmesim chamada Urso Vermelho que vive naquela região. Enquanto Rue planeja seu próximo movimento, o Urso Vermelho aparece e o confronta. No entanto, em vez de fugir, Rue se arma com sua arma e ataca o urso com sua magia de morte fase 1. Para sua surpresa, o Urso Vermelho sacrifica seu braço esquerdo para desviar o ataque mágico de Rue, e balança seu braço direito violentamente em Rue para derrubá-lo. Embora chocado com seus instintos aguçados, Rue desvia de todos os ataques do Urso Vermelho e tenta esfaquear sua cabeça com seu machado de batalha. Infelizmente, o ataque não causa muito dano por causa do crânio grosso do Urso Vermelho, mas mesmo assim, Rue muda sua estratégia e tenta envolver o urso em seu casulo de aranha demoníaca. Dessa vez, o urso não só derrete a seda, mas também cospe fogo líquido de sua boca. Rue sabe que isso é problema, então ele sai do alcance de ataque do urso e cura as queimaduras que sofreu do ataque de fogo. Depois disso, ele então volta para a linha de visão do urso, se encapsula em magia de resfriamento e corre direto para a boca do urso para esfaqueá-lo. Vendo isso, o urso cospe mais fogo para mantê-lo afastado, mas Rue suporta o calor e continua correndo para frente até que finalmente esfaqueia o urso na boca. Infelizmente, justo quando Rue pensou que havia vencido a luta, o urso joga contra uma rocha próxima e deixa sua boca aberta para evitar que o ferimento o elimine. Segundos depois, Rue cura suas feridas uma segunda vez e se levanta para continuar lutando contra o urso por várias horas até que ele perde seu antebraço esquerdo e finalmente derrota o Urso Vermelho do Norte. Depois, ele come um pouco da carne para ganhar algumas habilidades e então desmaia de exaustão. Enquanto dorme, a voz estranha em sua cabeça lhe dá uma chance de evoluir uma segunda vez, e Ruse seleciona sim. Quando acorda, Hel continua seu banquete e logo percebe que suas armas e armaduras parecem todas tão pequenas e vazias. Em pouco tempo, ele percebe que evoluiu para uma rara espécie de ogro negro, mas ele retorna para casa mesmo assim em sua nova forma. Ao chegar em casa, os aldeões goblins temem que ele possa ser um inimigo, mas quando Gob nota seus olhos, ela percebe que ele é Rue o tempo todo e o ataca por deixá-la sozinha assim. Logo, os outros aldeões, incluindo o Ancião G, o cercam e expressam seu choque com a rapidez com que ele está crescendo, pois nunca viram isso acontecer antes. Eles lhe fazem algumas perguntas sobre seu novo estado e Rue faz o possível para respondê-las. Depois de responder a todas as perguntas, ele caminha até o depósito para pegar algumas roupas novas. Mas Gob e as outras damas humanas cobiçam seu corpo estranho e atraente o dia todo, como animais no cio. Depois de deixar todas as damas animadas, Rue visita a alquimista humana de cabelos verdes, Bade Spinal. Em sua oficina, percebe que ela está fazendo algumas poções venenosas e exige saber quais são suas intenções. Spinal sabe que foi pega, então ela diz a Rue que inicialmente planejava envenenar todos os seus captores goblins e proteger a si mesma e suas irmãs. No entanto, agora que percebeu que ele é um goblin confiável, ela abandonou seu plano e está incerta do que fazer. Ouvindo isso, Rue pega a Spinal no colo e provoca seus pontos sensíveis com seus dedos extra grandes. Enquanto eles desfrutam do momento juntos, Rue sente os olhares mortais de ciúme de Gobini e Rubilha por perto, então ele a solta. A mineradora e especialista em equipamentos de Hal, Gobi, corre até Rue com uma criatura humanoide miniatura ferida com uma grande gema na testa chamada carbúnculo, e explica que a encontrou inconsciente enquanto cavava algumas paredes. Sem falhas, Rue cura o carbúnculo com sua habilidade de cura rápida e espera que ela acorde. Quando o carbúnculo acorda, ela se apresenta como Ritana, agradece a Rue e sua equipe por curá-la e passa a explicar exatamente o que aconteceu com ela. Acontece que Returner é um carbúnculo artificial criado por uma maga lendária chamada Velvet, e há muito tempo foi feita a guardiã do antigo tesouro de sua mestra. Com o tempo, aventureiros humanos cobiçosos procurando saquear o tesouro de sua mestra a atacaram e danificaram o núcleo que a mantém viva. Então, enquanto ela vive o pouco tempo que lhe resta, Returner quer que Rue proteja o tesouro de itens lendários de sua mestra e tome controle deles. Sem mais nada a perder, Rue aceita seu pedido e instantaneamente dá a ordem para que todos se reúnam para que possam afastar os ladrões humanos. Momento depois, Rue entra na sala do tesouro de Velvet e faz Kit e o resto de seus soldados se esconderem enquanto ele procura pelos aventureiros humanos e negocia com eles. No entanto, assim que ele fica cara a cara com os aventureiros humanos lixo,
Eles ignoram sua conversa de paz e tentam derrubá-lo, pensando que ele era apenas um fracote patético e acabado. Depois de detê-los, Ro lhes dá um aviso severo para deixarem o local enquanto ainda podem ou enfrentarem as consequências. Como esperado, os humanos o ignoram e, em vez disso, o atacam em massa. Enquanto Ro desvia de todos os ataques, um dos magos atinge sua cabeça com um ataque de raio de 3º nível, e isso deixa Ro ainda mais irritado do que deveria. Para ensinar uma lição a esses humanos irritantes, ele chama seus soldados escondidos por perto e os faz espancar e despojar os aventureiros de tudo o que eles têm. Logo após dividir seus pertences, Ro come alguns de seus materiais de alta qualidade e adquire habilidades mais convenientes para armazenar sua mercadoria. Depois disso, Returner o leva e sua equipe ao tesouro na câmara mais profunda. Agradece a todos por ajudarem seu mestre a manter seu tesouro e morre depois de confiar todo o tesouro a Ro. Depois de engolir a gema de Returner, todos fazem 1 minuto de silêncio por ela e coletam todas as coisas valiosas naquele tesouro. No entanto, assim que ele está prestes a sair, Ro crema o corpo mumificado de Velvet e o observa se transformar em uma manopla de prata. Curioso, ele veste a manopla em seu braço esquerdo e ela instantaneamente se adapta para se tornar seu novo antebraço esquerdo. Então ele mostra as habilidades de seus novos antebraços aos outros e retorna à aldeia para beber e festejar a noite toda. Alguns dias depois, Ro avalia todo o equipamento que obteve dos aventureiros humanos e do tesouro, cria novas armas para seus soldados goblins e captura vários outros monstros de alto nível para adquirir mais habilidades premium. Durante uma de suas expedições aleatórias na floresta, ele se depara com uma árvore estranha banhada pela luz do sol e logo descobre que ela é o lar de uma raça de criaturas chamadas Dríades. De acordo com o Ancião G, as Dríades são criaturas femininas humanoides extremamente bonitas, extra grossas, que seduzem machos de raças inteligentes e os caçam por nutrientes. Em pouco tempo, uma das Dríades de cabelos verdes se aproxima de Ro para tentar seduzi-lo, para que ele finalmente perca sua virgindade. Ruko faz o possível para manter sua pureza intacta, mas como qualquer outro macho culto, ele sabe que perderá muito se não provar aquelas curvas. Então, quando ele finalmente solta seus limitadores, ele ativa sua habilidade de libido animal e se envolve com a criatura dríade como aquele Cornstar careca por 5 horas seguidas. Depois de fazer barulhos felizes por tanto tempo, a dríade se apaixona por ele e implora ao louco para voltar para ela quando tiver chance. Depois de fazer promessas vazias, Ro se despede e para em um lago no caminho de volta para lavar todos os fluidos de amor residuais em seu corpo. No entanto, ao retornar à aldeia Goblin, Ro percebe as garotas ficando irritadas com ele e fazendo o possível para evitá-lo. Apesar de estar um pouco surpreso, ele suporta a atitude absurda delas por alguns dias e tenta se dar bem com elas. No entanto, quando ele se cansa do comportamento estranho delas, ele finalmente pede à alquimista de cabelos verdes para lhe dizer por que isso está acontecendo. E ela lhe diz que as garotas estão apenas com ciúmes porque a chupada em seu pescoço mostra que ele se envolveu com outra dama durante sua recente expedição. Enquanto Ro luta para lidar com o constrangimento, Spinal se aproxima dele e se inclina para um beijo molhado. Infelizmente, assim que ela está prestes a realizar seu desejo, Gob e o resto das garotas aparecem e pedem uma noite com Ro. Sem mais nada a perder, Ro cria uma cama dourada mega grande e premium para todas elas, e passa a noite toda se envolvendo com todas as 6 malvadas como um verdadeiro campeão. As canções deliciosas ouvidas naquela noite foram suficientes para fazer um homem adulto chorar. Mas, infelizmente para Kitty, tudo o que ele podia fazer era observar e esperar o melhor. Na manhã seguinte, a habilidade de busca aprimorada de Ru detecta um grupo de guerreiros elfos hostis se aproximando de sua aldeia. Então ele se levanta e sai da caverna para confrontá-los. No momento em que os elfos aparecem, seu líder arrogante diz todo tipo de coisas sobre sua guerra com os humanos e exige que os goblins entreguem toda a sua comida para alimentar o exército élfico. O Ancião G quase cede ao pedido deles, mas Ro rejeita suas exigências e lhes diz para encontrarem sua própria comida. Irritado, o líder arrogante ataca Ru, mas ele os paralisa com seu olho maligno de aura de cultivo e avisa o líder para cancelar a emboscada que ele havia preparado com antecedência. Assustado por sua vida, o líder cancela o ataque, mas para garantir que o líder nunca mais pense em atacar, Ru finca sua lendária lança mágica, a Kazaklub, no chão e usa seu poder mágico para invocar mais lanças fantasma para assustar os outros elfos. Felizmente, isso funciona, pois os elfos fogem para salvar suas vidas. Mas como eles são tão teimosos quanto os humanos, Ru sabe que eles voltarão para se vingar. Por enquanto, ele passa algum tempo na floresta caçando e consumindo o máximo de slimes cinzentos que consegue encontrar. Depois de comer cerca de 20 deles, ele aprende a habilidade de autorreplicação e decide testá-la. Para fazer isso, Ru corta o dedo, coloca uma gota de seu sangue em uma rocha e observa o sangue se transformar em uma versão em miniatura de si mesmo com sentidos e percepção ligados. Com essa descoberta, Ru elabora várias maneiras engenhosas de aprimorar a vigilância em torno de sua aldeia e prevenir ataques precocemente. Alguns dias depois, o líder elfo arrogante aparece com seus capangas para se vingar de Ru por tê-lo desgraçado anteriormente. Dessa vez, Ru os captura e sentencia o líder do grupo élfico idiota à morte. Então ele instrui o resto de seus capangas a lutar contra seus homens pela sobrevivência deles. Aqueles que não lutassem não viveriam, mas aqueles que perdessem morreriam. Em seguida, Ru organiza a batalha e instrui todos os sobreviventes, a maioria dos quais são mulheres, a entregar seu equipamento a ele. Enquanto as damas o confrontam por não as libertar, como ele havia prometido inicialmente, o Ancião G aparece doidão como um idiota faminto por amor e implora a Ro para lhe dar uma das malvadas elfas para arar pela noite. Inicialmente, Ro proíbe o velho de tocar nas novas garotas, mas quando o Ancião G lhe diz que seu cajado de 9 polegadas está prestes a estourar, ele tem pena do homem e seleciona uma parceira para ele para se aliviar. Em seguida, ele executa o líder do exército élfico e passa a aprisionar os sobreviventes. Enquanto isso, Kitty, que tem caçado e eliminado monstros por dias, finalmente atinge o nível 100 e evolui para um raro ogro vermelho com bênçãos de múltiplos semideuses.
Quando ele retorna para casa, Hou o recebe de braços abertos e o desafia para uma pequena sessão de sparring. Sem falhas, Kit aceita o desafio e eles passam a lutar um contra o outro como inimigos. Kit resistiu bem na batalha simulada, mas como Hou ainda tem a vantagem em termos de habilidade de combate, ele derrota Kit e vence a sessão de sparring novamente. Mais tarde naquela noite, enquanto Hou dorme, ele tem um sonho estranho onde se vê recebendo um presente misterioso de alguma pessoa desconhecida e rapidamente acorda confuso e incerto do que fazer com o sonho. Na manhã seguinte, Gobi o arrasta para conhecer os 4 novos Hobgoblins em sua ninhada, e Rue consegue ver todos os novos e emocionantes poderes que seus irmãos desbloquearam. Após o encontro com os Hobgoblins, Rue se volta para Hobbsy, que, aparentemente, evoluiu para a família Lorde, tornando-se uma meio-lorde da magia naquela manhã, e passa o resto da manhã testemunhando o quão poderosos e incríveis seus novos poderes mágicos são agora. Ao ver o quão forte ela ficou, Rue lhe entrega novos equipamentos para celebrar sua ascensão de rank, e então ele vai avaliar todo o crescimento e desenvolvimento que está acontecendo na vila por causa dele. No dia seguinte, Kit e Rue, ao voltarem de uma caçada, encontram um grupo de saqueadores saindo da vila. Então Rue para e pergunta por que eles estão desertando. Em resposta, o líder lhes diz que é porque eles perceberam que não são nada mais do que parasitas que nunca evoluirão como os outros. Ao perceber que eles estão certos, Rue lhes deseja uma boa viagem, e surpreendentemente, os deixa ir sem qualquer problema. No dia seguinte, durante mais uma de suas expedições, Rue aprende uma nova habilidade, a de domador de monstros, após devorar um humano morto que ele encontrou nas mãos de um orc. Nos dias seguintes, Rue cria brincos mágicos infundidos com seu sangue, e utiliza a habilidade de autorreplicação para transformá-los em dispositivos de comunicação. Depois disso, ele distribui os brincos aos goblins e os ensina a se comunicar uns com os outros. No 57º dia de sua vida goblin, Rue doma um monstro cavalo de 3 chifres que eles estavam caçando e o leva para casa como seu novo animal de estimação. Nos dias 58 e 59, ele doma vários outros monstros de alto nível e finalmente consegue ver Rebellia amadurecer e se tornar uma excelente guerreira. Para testar sua força, Rue organiza uma luta 1 contra 1 entre ela e alguns monstros, e ela se sai muito bem. Depois de comerem um pouco de carne, Rue revela que o novo trabalho de Rebellia como guerreira é North Solid, um trabalho que periodicamente exige que Rebellia coma monstros, ou então ela morrerá. Alguns dias depois, Rue acorda tarde da noite quando sua habilidade de busca detecta um grupo de kobolds fugindo em direção à sua vila de um certo exército de criaturas. Percebendo a urgência, ele acorda os outros e estabelece uma posição defensiva na entrada da vila. Apenas segundos depois, os kobolds correm por eles para se protegerem, e Rue e seu exército avistam um exército de mortos-vivos os perseguindo. Enquanto ambos os lados se enfrentam, Rue ordena a Goblin e ao resto dos arqueiros que disparem várias flechas contra o inimigo. Quando as flechas não funcionam, Rue investiga um pouco mais e percebe que esses esqueletos só podem ser destruídos esmagando-os em pedaços. Com isso, ele instrui seu exército a atacar os esqueletos apenas socando e esmagando-os, e todos eles vão para a batalha socando e esmagando à vontade. Enquanto isso, Rue ativa o poder mágico de sua lança lendária e limpa toda a horda de monstros mortos-vivos até encontrar seu mestre e eliminá-lo. Ao derrotá-lo, ele consome o comandante do exército de mortos-vivos e aprende a habilidade de necromante. Então ele retorna aos kobolds e descobre que eles haviam despertado um esqueleto maior depois de tropeçar no tesouro de Velvet, e então correram para a vila Goblin em busca de proteção. Rue os lembra que goblins e kobolds são inimigos naturais, mas apesar de sua antiga rivalidade, os kobolds ainda respeitam Rue o suficiente para deixá-lo cuidar deles até que se recuperem. Alguns dias depois, Rue vai caçar com Kit, assim como nos velhos tempos. No entanto, enquanto procuram por presas, Rue avista uma dúzia de soldados humanos armados movendo-se silenciosamente pela floresta e os segue até o ponto de emboscada. Lá, ele escuta a conversa deles e descobre que estão tramando com um comerciante elfo e planejando sequestrar a filha do chefe élfico quando ela passar por aquela trilha. Então ele decide esperar para ver o que acontece. 2 horas depois, a filha do chefe elfo passa pela trilha com seus lacaios, e os assassinos humanos atacam o mais rápido possível para eliminar todos os seus guardas, deixando apenas ela viva. No entanto, quando os humanos estão prestes a partir com a princesa, a bússola moral de Hal se reajusta e ele não apenas captura todos os 12 assassinos humanos, mas também salva a princesa. Quando ele retorna à vila, ele interroga os humanos e descobre que o exército humano planeja atacar os elfos em 20 dias. Ao obter várias outras informações úteis, ele os devora e espera que a princesa elfa recupere a consciência. No momento em que ela acorda, a coitada se derrete de medo e acusa Rura de ter tirado sua virgindade à força. Irritado, Rura a assegura de que seu cérebro funciona primeiro antes de sua terceira perna. E a princesa, acreditando nele, pede desculpas por ser uma idiota. Depois de notar as asas em suas costas, Rowley fala sobre o traidor elfo desconhecido que vazou sua localização para os assassinos e a incita a passar mais tempo descobrindo isso. No dia seguinte, enquanto Row e Kit escoltam a princesa de volta à sua terra natal, Row a pergunta sobre as asas que ele viu em suas costas na noite anterior, e ela lhe diz que as obteve após evoluir para se tornar uma alta elfa. Momentos depois, quando chegam à Vila Elfa, Row avista cerca de 25 arqueiros elfos escondidos nas árvores com pontas de flecha de mitril, prontos para abatê-los se necessário. Felizmente, antes que isso aconteça, a princesa fala por Ru, chamando-o de seu salvador e instantaneamente os levando ao seu pai, que é o chefe da vila. Após as formalidades, o chefe agradece a Ru e Kiti por salvarem sua filha, mas Ru testa o amor do rei por sua filha pedindo uma recompensa. Quando o chefe apresenta o arco mágico mais estimado de sua linhagem familiar, Hal percebe o quanto sua filha significa para ele. Então ele se desculpa por testá-lo e compartilha informações sobre a iminente invasão humana com ele.
Depois, a dupla compartilha materiais um com o outro, e Hal retorna à Vila Goblin com um pouco de bebida de alta qualidade. No dia seguinte, Hal acorda e descobre que Gobi, Rob Sato e um monte de outros goblins aleatórios evoluíram durante a noite. Algumas horas depois, Gobi se revela uma variante Dampier, com seios e nádegas tão fartos que fazem Rue salivar, quase a ponto de vazar seu molho branco pegajoso, apenas por olhá-la. No entanto, para evitar se envergonhar, Rose permanece focado e avalia sua nova habilidade de olho maligno, que pode encantar inimigos para que lutem entre si. Depois, ele avalia a evolução de Gobi e percebe que ela agora é uma meio-lorde da Terra, com força aumentada para manipular o solo e facilmente procurar por gemas mágicas. Quanto a Rabsato, Ro descobre que ela agora é uma meio-lorde do sangue, com afinidade aumentada para dobrar e manipular o sangue. A única coisa semelhante entre as três são as estranhas tatuagens que também apareceram em suas mãos após sua evolução. Mas por enquanto, Rogue mantém a calma e decide fazer mais pesquisas antes de agir. Com isso resolvido, Rogue retorna para se preparar para a guerra entre humanos e elfos. Ele atualiza os brincos de comunicação e submete todos os seus prisioneiros elfos naquela mesma noite para forçá-los a obedecer seus comandos. Nos dias seguintes, ele começa a treinar os kobolds e os prisioneiros elfos, invocando monstros mortos-vivos mais fortes e fazendo os recrutas lutarem contra eles para ficarem mais fortes. No 66º dia, ele ajuda os kobolds a proteger sua casa e os ensina a caçar mais lobos negros para aumentar o número de familiares em seu exército. Em certo ponto, Ro e sua equipe encontram um javali estampa, que é mais forte que o aço, mas Gobai fica muito animada e mata a pobre criatura em apenas um único golpe. Depois de ter um delicioso ensopado de javali para o jantar naquela noite, Ro atualiza suas outras armas e passa algum tempo com a ferreira humana, Emery. No dia seguinte, Kit leva Ru para um local isolado na floresta e lhe diz que sempre teve uma queda por Gobi. No entanto, agora que ela amadureceu e cresceu em todas as áreas importantes, ele não consegue evitar imaginar fazer pequenos e feios bebês goblins com ela. Como um colega homem de cultura, nosso garoto Ru dá uma força ao seu amigo e lhe diz para confessar seus sentimentos à sua paixão naquela noite e resolver isso. Mais tarde naquela noite, Kit faz o impossível, e para sua surpresa, Gobai também sente o mesmo. Depois de conseguir que Gobai fosse sua namorada, Kit acorda no dia seguinte, um novo homem, e começa a agir como Hulk sob efeito de crack, destruindo tudo o que vê. Ro fica um pouco irritado com esse comportamento indisciplinado. Mas, novamente, Kit foi um bom garoto a vida toda, então ele o deixa se divertir um pouco. Assim que Kit retorna ao seu estado normal, Ro continua caçando monstros insetos para fazer mais armaduras para seu exército e adquirir ainda mais habilidades para si mesmo. Entre as novas habilidades que ele adquiriu ao comer os monstros insetos, Rui decide testar uma chamada exoesqueleto. Ao ativar uma habilidade, seu corpo inteiro é coberto por uma poderosa armadura de corpo inteiro que dispersa ataques pesados para reduzir o dano ao hospedeiro. Depois, Rui a desfaz e percebe tarde demais que está nu. Logo após exibir sua salsicha de 9 polegadas para as garotas, Hal avança, ganhando a habilidade de elétron de crescimento de sua caixa mágica e usando essa habilidade para criar asas com as quais ele pode voar. Mais tarde naquela noite, ele treina com Rubelia, visita Emery para verificar as novas ideias de armas que ela tem para os elfos e trabalha com ela para fabricar novos arcos de alta qualidade e pontas de flecha infundidas com mitril para seu novo exército. Ao anoitecer do dia seguinte, as garotas o pegam tendo um tempo a sós com o Spinal novamente, então elas ficam com ciúmes e o forçam a transar com elas a noite toda. No 70º dia de sua vida Goblin, um emissário da Vila Elfa chega à Vila Goblin de Rue para informá-lo de que precisarão de sua ajuda para repelir totalmente o grande exército humano que se aproxima rapidamente da Floresta Kudu. Após confirmar alguns outros detalhes com os elfos, Rue lhes dá uma pulseira de comunicação para o rei para que possam manter contato um com o outro e então promete ao emissário que ele derrotará os humanos à sua própria maneira. Assim que a reunião termina, os elfos partem, e Rue, ao colocar todas as suas autorréplicas em pontos estratégicos na floresta, reúne todos e cria sua força mercenária que ele chama de Parabellum. Logo depois, Rue e seu pequeno exército de 73 homens partem ao amanhecer de seu 71º dia de vida Goblin para explorar e atacar o primeiro e mais próximo acampamento humano na Floresta Kuta. Ao chegarem ao acampamento, Ro e Hobsey notam uma forte barreira mágica defensiva montada ao redor do acampamento para manter monstros de baixo nível afastados, e logo percebem que precisam derrubá-la para que seu ataque seja eficaz. Sabendo disso, Ro posiciona seu exército em pontos estratégicos por todo o acampamento humano e destrói toda a barreira de defesa com seu atributo de braços de prata, Echo. Com a barreira derrubada, Gobi usa seus poderes de dobra de terra para selar a rota de fuga dos humanos, prendendo-os. Enquanto Gobi e Hobsey garantem pontos para lançar um ataque de barragem mágica coordenado. Quanto a Ru, ele invocou alguns soldados mortos-vivos para se proteger e trabalha para destruir a bucha de canhão do exército humano, para incapacitar suas habilidades de ataque de longo alcance. Infelizmente, nem isso foi suficiente para derrubar os humanos, porque a comandante daquela guarnição, uma loira malvada com curvas e habilidades sérias, recusou-se a recuar do desafio, apesar de já ter perdido mais da metade de seu exército. Ro rapidamente percebe seu espírito de luta, então ele ruge para que ela saiba que ele é o líder da força que ataca seus soldados. Assim que ela recebe sua mensagem, a comandante mobiliza seu grupo de lutadores de elite, recebe um buff de velocidade de seu mago e acelera em direção a Rue para derrubá-lo. Infelizmente para ela, quando ela está prestes a esfaqueá-lo, ela fica encantada pela aura pura de Rue e recua com medo. Quando ela se levanta, Rue lhe diz que gostaria de ir mais fundo nela muito em breve, mas a comandante lhe diz para derrotá-lo primeiro.
Neste ponto, Rui tem muito trabalho pela frente. Então, antes de lutar, ele escolhe 4 das mulheres mais bonitas do grupo da comandante e instrui seu povo a garantir que elas não sejam feridas. Depois que ele e seu exército de monstros passam os próximos minutos humilhando a comandante e todo o seu exército humano como se não fossem nada, enquanto Gobmi, Robseto e os outros se divertem destruindo os outros peixes pequenos. Ao perceber que seu exército se foi, a comandante invoca o feitiço de ataque de chama sábia e dragão de 5º nível, e arrisca sua vida apenas para desferir um ataque fatal em Rue. Infelizmente, antes que isso aconteça, seu mago fica sem mana e desmaia, deixando-a exposta e desprotegida. Incapaz de deixá-la morrer, Rue se coloca entre a comandante e o feitiço de chama e dragão, e absorve todo o ataque. Após evitar o desastre, Hal encerra a batalha, devora os cadáveres humanos para aprender muitas outras habilidades e retorna à Vila Goblin com seus novos prisioneiros de elite. Alguns dias após a batalha, o chefe elfo aparece na Vila Goblin para celebrar sua primeira vitória. Mas Rue passa a maior parte do tempo tentando quebrar a comandante que ele capturou. Por um tempo, ela age de forma dura e tensa. Mas quando Rue alivia seu estresse reprimido com seus 9 polegadas, a comandante sucumbe ao poder de um bom bastão do amor e entrega toda a sua raça. Alguns dias depois, Rue arma inúmeras armadilhas em um dos caminhos das forças principais e esconde a si mesmo e seu exército em uma trincheira para emboscá-los quando se aproximarem. No momento em que o exército humano de 500 homens cai em sua armadilha, Rue faz seus homens selarem sua rota de fuga com toras enormes e esmagarem cerca de 400 homens em uma série de ataques de longo e médio alcance altamente coordenados. Apesar de estar no lado perdedor, o comandante do exército, um cavaleiro em armadura de aço, cria uma parede humana com o resto de seus homens e desafia o inimigo a vir lutar contra ele. Após alguns curtos combates de ida e volta entre os dois lados, Rue instrui Kit a sair correndo da trincheira e capturar o cavaleiro de armadura de aço. Sentindo o perigo, o cavaleiro de armadura de aço oferece uma boa luta, o que Rue admira. Mas como Kit é claramente o mais forte, ele facilmente derrota e captura o cavaleiro de armadura de aço vivo. Com isso, a batalha termina a favor de Rue novamente. Então ele consome os cadáveres para ganhar mais habilidades e relata o progresso ao chefe elfo. No caminho de volta para a vila, Goblin fica com sede, então ela se aproxima de Rue para uma rapidinha na floresta, e ele a concede com nutrientes extras. No dia seguinte, o comandante cavaleiro de aço, sendo um ex-plebeu, repreende seus colegas lutadores nobres por reclamarem e amaldiçoarem Rue por aprisioná-los, mesmo que ele os esteja tratando bem há algum tempo, e lhes diz para relaxarem. Momentos depois, Rue chama o cavaleiro e o interroga para obter mais informações. Pelo que o cavaleiro sabe, toda essa guerra entre humanos e elfos começou quando a primeira princesa de um dos reinos humanos, Sternberg, contraiu uma doença rara sem cura, já que ela estava prometida a um futuro imperador de um império vizinho. O imperador mobilizou seus homens e procurou por meses para encontrar uma cura. Logo, eles descobriram sobre uma medicina élfica secreta imbuída de bênçãos que pode curar qualquer doença. No entanto, os elfos não queriam entregar a cura aos humanos. Então, em comum acordo, eles assassinaram os elfos e começaram esta guerra apenas para obter o remédio. No dia seguinte, Rue começou a treinar com os prisioneiros humanos e eventualmente descobriu a distinção entre os cabeças de músculo, como Kit e alguns humanos, e os inteligentes. Quanto ao comandante cavaleiro de armadura de aço, ele desafia Rue para um duelo depois de derrubar alguns manequins por conta própria, e Rue concede seu desejo. Depois de enriquecê-lo com alguma fortificação mágica, Rue se diverte espancando o comandante arrogante e mostrando a ele quem manda. Algumas horas depois da luta, o cavaleiro de armadura de aço senta-se para almoçar com Rue e discutir o estado de sua vila. Depois de admirar e elogiar o imenso trabalho que Rue fez para manter uma sociedade funcionando, algo que os humanos não conseguem fazer, o cavaleiro de armadura de aço pede a Rue para deixá-lo trabalhar para os goblins, e Rue concede seu pedido. Em sua próxima reunião com o chefe elfo, Rue pede ao chefe para lhe falar sobre este remédio secreto que os humanos estão procurando, e o chefe diz que é a bebida especial que ele deu a Rue durante a primeira visita deles. Confuso, Rue tira um pequeno frasco que recebeu na época e bebe o conteúdo vermelho nele. Quase imediatamente, ele aprende a habilidade de regeneração rápida e percebe que agora pode curar uma pessoa meio morta com apenas uma gota de seu sangue. Agora isso é algo que ele nunca viu antes, então Rue está com medo de que esteja lentamente se tornando um deus, mas por enquanto ele continua observando. Alguns dias após sua segunda batalha com as forças humanas, Rue lança seu terceiro confronto, atirando com sucesso no comandante de outra guarnição com a lança Kazaklu Bey a 300 metros de distância. Depois ele lança um ataque pesado com suas forças no resto da guarnição e os destrói todos nos próximos 20 minutos, encerrando a guerra em sua vitória. No dia seguinte, ele leva a Rebélia e a ex-comandante para a Vila Elfa, para se encontrar com o chefe elfo. Mas enquanto caminham pelas ruas, ele percebe os olhares de ódio que os elfos estão dando às suas garotas e as encoraja a permanecerem alegres. Momentos depois, quando a reunião começa, o chefe elfo elogia Rue por seus recentes esforços para subjugar o exército humano, e então lhe diz que gostaria de fortalecer suas forças na próxima vez para que possam dar um fim decisivo à guerra. Naturalmente, Rue concorda com os desejos do chefe e então discute estratégias de batalha com o homem. No entanto, em seu caminho de volta para a Vila Goblin, a ex-comandante sugere que ele envie secretamente a medicina élfica para o reino humano para ajudar a princesa moribunda. Ao ouvir isso, Rue pensa nas vantagens de deixar o reino humano em dívida com ele. Mas, novamente, como ele não pode confiar muito nessa raça lixo, ele diz à cavaleira que pensará sobre isso e ela o agradece pela ajuda. Ao amanhecer da manhã seguinte, Rue mobiliza seu exército para avançar em direção ao quartel-general do exército humano, que é supostamente composto por mais de 2.000 homens.
No entanto, como seu exército compreende apenas cerca de 60 e 50 homens, Hou sabe que eles estão fritos, então ele relaxa na floresta e formula uma boa estratégia de ataque. Enquanto isso, Rue se lembra de algo que uma de suas autorréplicas ouviu dos soldados humanos não muito tempo atrás, algo sobre o exército humano enviando as forças dos Bravos da Ordem Rugald para lutar contra eles. Isso é um problema para seu exército porque os Bravos da Ordem Rugald são uma ordem de 8 guerreiros heróicos, todos abençoados pelos deuses com poderes que excedem a razão normal. Individualmente, eles são bastante fortes, mas sua verdadeira força reside em sua capacidade de empoderar aqueles que lutam ao seu lado. Então, com isso em mente, Rue inicia sua estratégia de batalha invocando alguns monstros mortos-vivos aprimorados ao amanhecer, explicando sua estratégia aos outros lutadores e então avançando direto para o centro. Nas fases iniciais da batalha, Rue faz com que seus soldados mortos-vivos mantenham a cavalaria principal ocupada. Quando o sol nasce, ele ativa os escudos de sangue secretos que ele infundiu em suas armaduras anteriormente para evitar que desapareçam sob o calor do sol, e então destrói a cavalaria principal com um feitiço mágico tipo sangue e água. Depois disso, Hou se acomoda para desfrutar de sua refeição de cadáveres e mortos-vivos. Mas, nesse momento, um dos bravos da Ordem Rugald, Philip, o bravo inseto ósseo, interrompe sua refeição e o desafia para um duelo. Hou claramente reconhece o cara como um tagarela nojento que busca atenção e ama insetos. Então ele engaja o sujeito em uma pequena conversa para descobrir seu poder. Depois, Philip expõe seus olhos compostos e derrama um líquido verde tóxico sobre os cadáveres ao seu redor. À medida que o líquido toca os cadáveres, eles se transformam em grandes monstros insetos do tamanho de humanos com uma fome insaciável por carne orgânica e atacam Rue. Nos próximos minutos, Rue pulveriza todos os brinquedos insetos de Philip como se não fossem nada e o força a controlá-los. Uma vez que isso acontece, os ataques dos insetos ficam ainda mais fortes. Mas apesar de tudo, Rue ainda os repele. Animado para enfrentar um oponente tão forte, Philip libera 30% de seus poderes e invoca seu monstro de estimação, a centopeia gigante Altium, para lutar. Rue tenta combater o monstro, mas infelizmente a centopeia louca o domina e o arremessa contra uma rocha. Ao sobreviver ao ataque, Rue tenta curar suas feridas com sua regeneração, mas infelizmente o veneno da centopeia, conhecido por causar morte por paralisia de órgãos, corrói seu corpo inteiro mais rápido do que ele consegue se curar. Em apenas alguns segundos, Rue perde o controle de suas funções motoras e desmaia. Philip comete o erro de pensar que ele já estava morrendo, então ele dispensa Altium e o envia de volta para o chão. No entanto, assim que Philip está prestes a voltar para casa, Rue se levanta e ataca Philip com seus golpes mais fortes. Naturalmente, Philip fica chocado ao ver que Rue sobreviveu àquele ataque. Então ele pede a Rue que revele seu segredo de cura super rápida. Felizmente, Rue não é tão burro quanto alguns outros personagens de anime. Então, ele mantém suas habilidades e identidade em segredo e continua atacando Philip. Em algum momento, Philip revela uma de suas armas secretas e a usa para se transformar numa quimera inseto-humana, apenas para igualar a força de Rue. Quando Rue aumenta seu poder ainda mais, o covarde sem espinha voa para os céus com suas asas de inseto para evitar ser atingido por um dos golpes traiçoeiros de Hal, e continua tagarelando. Vendo isso, Hal ativa suas habilidades de exoesqueleto e elétrons e se transforma num ogro negro voador com uma armadura exoesqueletal resistente. Então, ele voa em direção a Philip com alta precisão e continua lutando contra o idiota nos céus. Sentindo o perigo, Philip estende seus tentáculos para subjugar Rue, mas Rue não só corta os tentáculos, como também esmaga o tolo no chão. Neste ponto, Philip sabe claramente que não consegue vencer Rue com sua força atual. Então, ele se retira de sua armadura de inseto e foge enquanto Rue continua lutando contra a armadura de inseto zumbi. Quando Rue derrotou o monstro zumbi inseto, Philip já havia desaparecido há muito tempo. Então, ele adiou a batalha para a próxima vez. Mais ou menos na mesma época, Gotham aparece para verificar Rue. Mas Rue lhe diz que já está aguardando os resultados da segunda fase de seu plano. Aparentemente, enquanto Rue lutava contra Philip, ele enviou uma réplica de si mesmo com habilidades furtivas para se infiltrar na tenda do comandante das Forças Armadas Reais do país, também conhecido como o Príncipe Herdeiro. No momento em que a réplica chega ao acampamento do Príncipe Herdeiro, secretamente entrega a ele um frasco do remédio élfico que causou a guerra e o adverte para tomar o remédio, acabar com a guerra e retornar ao seu país para que possa curar a princesa. Por sorte, o príncipe também está cansado de lutar. Então, ele aceita o presente e encerra a guerra contra os elfos imediatamente. Assim, a guerra de uma década entre elfos e humanos termina, e Rue concede aos sobreviventes humanos passagem segura para retornar ao seu país ilesos. Alguns dias depois de retornar à Vila Goblin, Rue e seu exército realizam um emocionante funeral de cremação em massa para todas as 30 vidas que perderam na primeira missão principal de seu grupo mercenário. No entanto, enquanto os outros lutadores choram por seus caídos, Rue permanece orgulhoso de seu sacrifício e lembra a si mesmo o quão importante a vida é. Na manhã seguinte, Rue sente alguém o espreitando enquanto ele dorme. Então, ele acorda e encontra uma das Goose Goblins recém-evoluídas, Hop-Fu, olhando e babando em seu lançador de foguetes com intenções sexuais. Depois de repreendê-la por agir como uma cadela raivosa sob efeito de cocaína, ele se arruma e passa a maior parte do dia avaliando e analisando os Goblins recém-evoluídos na vila. Entre muitos, ele anota mentalmente os novos Goblins. Hop-Fu, que evoluiu para uma meio-senhora santa com impressionantes habilidades de cura e magia de luz defensiva. Hop-Fu, a esquisita que estava cobiçando seu corpo antes, que aparentemente evoluiu para uma Ghoul Goblin, que só come cadáveres podres. Robum, uma Goblin tímida tipo Dodomek, que desenvolveu múltiplos olhos por todo o corpo para suporte em combate e magia ilusória. E finalmente 7 outros Hobgoblins mais fracos que subiram de patente para se tornarem ogros. Depois de conhecer os 7 novos ogros, Rue volta sua atenção para o exército Kobold que também lutava ao lado deles.
Ao observar as novas classificações, ele percebe que o líder kobold, que costumava ser um monstro kobold comum, já havia evoluído para se tornar um kobold guerreiro, e congela em choque. Durante seu discurso de abertura, o orgulhoso líder do exército kobold muda seu nome para Akita, e reafirma sua lealdade à causa de Rue. Depois de lidar com os kobolds e seus novos membros, Rue se volta para os prisioneiros demi-humanos evoluídos e lhes dá a chance de retornar às suas terras natais sem qualquer problema. Para aqueles que não têm um lar para onde voltar, ele lhes diz que podem ficar e se juntar à Vila Goblin, mas apenas como membros provisórios. Embora esta não seja uma ideia tão ruim, alguns dos idiotas desequilibrados que estão tendo sua liberdade entregue a eles não estão felizes em serem colocados em uma patente abaixo dos outros goblins irritantes e fracos. Então, em vez de agradecer a Rue por sua benevolência, um demi-humano particularmente arrogante chamado Fuki lidera um pequeno grupo de outros rebeldes demi-humanos e exige que Rue, seu salvador literal, os aceite como membros legítimos de sua vila. Inabalável, Rue lhes diz que podem ir embora se tiverem algum problema com sua decisão, mas os demi-humanos não querem isso. Então, eles executam a estratégia mais estúpida que conseguem pensar. Eles minam o poder de Rue como líder da vila e o desafiam para uma batalha simulada total para provar sua força. Impressionado com a arrogância deles, Rue permanece calmo e promete humilhá-los em algumas horas. Assim que chega a hora da batalha, dois dos demi-humanos liberam todo o poder de suas armas de orbe para lhes conceder um significativo aumento de poder e avançam cegamente contra Rue. Sem hesitação, Rue os arremessa contra uma árvore, os cura e depois derruba mais alguns demi-humanos arrogantes. Em certo ponto, um demi-humano aleatório consegue um ataque furtivo bem sucedido em Rue. Mas quando o sujeito começa a agir como se fosse o máximo, Rue destrói seus órgãos internos e segue para lutar contra o último demi-humano arrogante, um estranho meio tampir. Depois de procurar pelo tolo, ele encontra o meio tampir dando em cima de Goblin e o atinge tão forte que teve que alimentá-lo com um pouco de seu sangue apenas para curá-lo. Após a batalha simulada, Rue faz as pazes com os outros demi-humanos razoáveis e se prepara para enfrentar outras questões pendentes. No entanto, assim que ele está prestes a sair, o meio tampere retorna e com entusiasmo implora a Rue, a quem ele chama de seu príncipe encantado, para... porque você é gay. Pra detoná-lo mais tarde naquela noite e deixá-lo beber mais de seu delicioso sangue. Enojado com a ideia de sequer tocar no esquisito, Rue lhe dá outra rodada de surra sem sentido e segue para treinar os 50 novos membros provisórios que obteve do processo de seleção. Após o treinamento, ele experimenta uma habilidade que aprendeu antes, a síntese, e tenta criar seus próprios monstros. Mas infelizmente ele ainda não é um deus, então isso não funciona muito bem. No dia seguinte, Rue e seus cidadãos renovam as fontes termais para incentivar mais sessões de enredo romântico entre os goblins e outras raças. No dia 86 de sua Goblinhood, Walt testa suas habilidades sintetizadas nos recrutas provisórios e quase mata um deles. Mais tarde, ele recebe um martelo de guerra especial de seus ferreiros anões e faz uma viagem a um lugar familiar para ver a Olho Seco que ele esmagou não muito tempo atrás. Chegando lá, a Olho Seco se enrola nele e implora para que ele perfure fundo em seu bolo com seus 9 polegadas antes de discutirem qualquer coisa. Sem nada a perder, Rue faz o necessário, mas quando ele retorna à vila, ele compensa as outras garotas fazendo-as cantar sons felizes a noite toda. Alguns dias depois, Rue revela as sementes agrícolas mágicas de crescimento rápido que ele pegou da Senhora Seca antes e trabalha duro com vários outros membros da vila para arar a terra e plantar as sementes. No 89º dia da Goblinhood de Rue, ele libera um punhado de recrutas provisórios para que possam encontrar o caminho de casa. Quanto aos nobres cavaleiros, Rue os submeteu a uma lavagem cerebral com o charme de seus olhos malignos antes de enviá-los de volta ao reino para que se tornassem espiões para eles. Quando as forças humanas se retiram completamente da Floresta Kuta, o chefe elfo convida Rue para seu prestigioso banquete Lutrov para celebrar a vitória. E Rue aproveita a noite observando a bela princesa elfa capturar o coração de todos com suas sensuais danças românticas. No dia 90, Rue e Gobi desenterram a última pedra espiritual deixada para eles por Returner, o carbúnculo de antes, e sua maga, Velvet. Para prestar seus respeitos a eles por confiarem-lhes tal bênção, Rue devora o último lote da pedra espiritual e adquire mais habilidades. Depois ele volta a criar novos monstros a partir de habilidades e de alguma forma consegue criar um monstro de transporte conveniente e assustador que ele chama de Centopeia Esqueleto. Ao apresentar a Centopeia Esqueleto às garotas humanas, ele lhes fala sobre seu plano de levá-las a uma cidade humana. Confusas, as garotas perguntam se ele está tentando se livrar delas, mas Rue lhes diz que quer que elas vejam o assentamento delas primeiro antes de decidirem se vão ficar com ele para sempre. Alguns dias depois, Rue segue as garotas humanas para a floresta para coletar alguma matéria-prima que elas possam vender quando chegarem ao assentamento humano. Durante o tempo juntos, ele percebe o quão longe ele chegou com essas garotas e lentamente começa a sentir falta delas. No dia 94, Rue divide todo o seu exército em 4 equipes para coletar informações sobre os outros reinos que cercam seu mundo e os dispersa somente depois de lhes dizer as regras de todo o arranjo. No dia seguinte, Rue se despede de todos os seus irmãos goblins e subordinados, pois eles finalmente iniciam a próxima fase de suas vidas. Depois disso, ele sobe na Centopeia Esqueleto junto com Goblin e as garotas humanas e inicia sua longa jornada para a cidade guarnição de Triade. 6 dias depois, Rue e as garotas finalmente chegam à cidade guarnição de Triade. No entanto, ao se aproximarem da entrada da cidade, os guardas surtam, temendo que Rue e seus subordinados humanos estivessem ali para atacá-los. Felizmente, alguns ex-amigos mercadores de Rue presentes ali esclarecem todo o mal entendido antes que ele escale e hospedam Rue e suas garotas em uma pousada próxima. Momentos
Momentos depois, Ro chama as garotas humanas para seu quarto e lhes diz para explorarem a cidade e decidirem se gostariam de ficar ou partir com ele até o final do dia. Depois, Ro e as garotas exploram a bela cidade por algumas horas. Depois, Ro se transforma em sua forma humana de sua vida passada e continua explorando sozinho para coletar informações. Não muito depois, Ro entra em um beco e se vê cercado por 6 capangas. Depois de eliminá-los, ele os devora para aprender suas habilidades, mas então nota anéis semelhantes em todos os seus dedos. Curioso, ele investiga os anéis e percebe que eles devem trabalhar para uma grande organização de capangas. No entanto, assim que ele está prestes a rastrear a sede deles, ele ouve um nobre loiro gritando com outro capanga por quebrar a promessa e espiona um pouco para descobrir o que está acontecendo. Logo, Rui descobre que os capangas sequestraram a princesa que o Cavaleiro Loiro jurou proteger e exigiram um enorme resgate do pobre coitado. No entanto, quando o Cavaleiro Loiro pagou o resgate, eles voltaram atrás em sua promessa e exigiram mais dinheiro antes de libertar a princesa. A julgar pelo tom do Cavaleiro Loiro, Ro percebe que a princesa estava ficando sem tempo. Então, assim que os capangas estavam prestes a atacar o Cavaleiro Loiro, ele os nocauteia e anexa réplicas em miniatura aos seus corpos para que os tolos desavisados o levem ao seu esconderijo. Momentos depois, o Cavaleiro Loiro o confronta por libertar os capangas em vez de eliminá-los, mas Ru o assegura de que sabe o que está fazendo e parte para continuar sua investigação. Mais tarde naquela noite, o Cavaleiro Loiro visita Ru e lhe diz que a princesa sequestrada, que estava secretamente na cidade, saiu sorrateiramente de seu quarto para explorar sozinha quando ficou entediada. Ao ouvir isso, Ru lhe diz que já descobriu que o esconderijo dos capangas é uma casa abandonada e vazia nos arredores da cidade. Sem tempo a perder, ele se dirige à casa vazia, espanca os capangas e resgata a princesa Moleca. Depois ele incendeia o esconderijo dos capangas e diz ao Cavaleiro Loiro para contar uma história diferente aos seus colegas se perguntarem sobre ele. Quando o seu Cavaleiro Loiro ainda se recusa a ouvir, Ro faz com que o esquisito da orelha de Ants Jank apague a memória do Cavaleiro com sua hipnose, e então deixa a cena antes que o sujeito recupere os sentidos. No dia seguinte, Ru recebe notícias de Hobbig sobre uma nova geração de bebês goblins nascendo na vila. Mas antes de deixar a cidade, ele liga para suas garotas e pergunta se alguma delas ficará na cidade. Quando todas escolhem ficar com ele, Ru quase explode de felicidade ao perceber que estava com medo à toa. No entanto, assim que ele está prestes a deixar a pousada com as garotas, a princesa desagradável que ele salvou na noite anterior, Princesa Rubilia Sternberg, aparece com o Cavaleiro Nobre Loiro e solicita que Ru e sua companhia mercenária Parabellum a escoltem até a capital real de Oswell. Percebendo a ousadia em sua voz, Ro recua em choque ao perceber que ela soa estranhamente familiar a alguém que ele conheceu antes. Infelizmente, como não há informações suficientes para concluir, ele rejeita a oferta dela e lhe diz para confiar em seus guardas chatos para levá-la até lá. A princesa Rubilia não é de aceitar um não como resposta. Então, mesmo quando Ro tenta repreendê-la para fazê-la mudar de ideia, ela o zomba e lhe oferece um prato de ouro se ele aceitar seu pedido. Naquela cidade, um prato de ouro vale 1 milhão de moedas de ouro. Então, embora Ru esteja hesitante em ajudar a garota, seus subordinados o forçam a aceitar a oferta. Logo depois, Ro se encontra com a princesa mimada e seu cavaleiro loiro nos portões e descobre que a pirralha irritante já dispensou todos os seus guardas. Irritado, ele diz à princesa o que acontecerá com ele se o reino pensar que ele a sequestrou. Mas quando Rubilia o assegura de que nada lhe acontecerá, Ro a coloca em sua centopeia esqueleto e inicia a jornada deles para Oswald. Algumas horas após o início da jornada, Ro e seu grupo param e montam um acampamento para o dia. No entanto, para impedir que a indisciplinada Rubilia agisse de forma muito travessa, ele a pega e lhe dá uma boa surra. No dia 104, Rubilia se torna uma boa garota, e Ro lentamente começa a entender a razão por trás de sua atitude despreocupada. Mais tarde naquela noite, Ro para em algum lugar numa floresta densa e treina o Cavaleiro Loiro e Rubilia até o Cavaleiro desmaiar. Ao anoitecer, Ro encerra as atividades e continua cavalgando por uma passagem de montanha, além da região montanhosa. Enquanto discute as possíveis rotas para a jornada do dia seguinte com seus subordinados, ele descobre sobre os ninhos de águias Falaise ao redor da estrada na encosta do penhasco. As águias Falaise são a raça mais forte de criaturas nas montanhas e são capazes de liberar toxinas paralíticas em suas garras. Sua líder, a Águia de Jade, possui bênçãos dos deuses. Então, se encontrarem uma no caminho, estarão todos fritos. Mesmo assim, Ro caça e captura algumas águias para um yakitori mais tarde. No entanto, enquanto avançam pela passagem da montanha, Ro avista a Águia de Jade à frente e instrui a todos a permanecerem dentro da carruagem para que ele possa lutar contra a monstruosidade. Então Ro passa a próxima hora lutando e treinando com a Águia de Jade. A essa altura, os demi-humanos já estavam com medo de que Ro pudesse ter encontrado seu par. Então, depois de tagarelar e discutir um pouco com Godmy, eles espiam para fora da carruagem e encontram Ro faltando um braço e uma perna enquanto ele flutua no ar com suas habilidades de exoesqueleto e elétrons ativadas. Vendo isso, os demi-humanos surtam, pensando que Rai estava prestes a morrer. No entanto, quando Ru decide levar a sério com a Águia de Jade, ele come seu braço decepado, regenera seus membros e oblitera a Águia de Jade em um único golpe. Depois de eliminar a águia, ele colhe a pedra da alma da águia e come um pouco da carne de águia cozida para aprender várias de suas habilidades. Em seguida, ele registra as asas da Águia de Jade e as funde com sua carapaça de exoesqueleto para substituir as asas de inseto que ele usa para voar. Então Rubilia pergunta por que ele sempre devora as criaturas que elimina, e ele lhe dá um longo discurso apenas para dizer que é porque ele as assassinou, após o que eles continuam sua jornada para o próximo ponto de controle, a Vila Mason.
Por volta do meio-dia do dia seguinte, Hal e seu grupo chegam à Vila Mason. Mas ao passarem por suas ruas, os humanos que ali vivem temem estar sendo atacados por um ogro negro e seus lacaios, então se armam para uma luta. Felizmente, antes que todos fizessem algo incrivelmente estúpido, a princesa Rubilia lhes mostra o brasão da família real Sternberg, sinalizando que ela aprova Rue e seu povo, e a tensão nos aldeões se dissipa instantaneamente. Em pouco tempo, Rue e seu povo são recebidos na vila como convidados da família real e têm permissão para visitar as maravilhosas instalações. Na manhã seguinte, Rue e seu grupo partem da Vila Mason para as Montanhas Cluster, que é o próximo ponto de controle deles. No caminho, ele percebe as chefes gêmeas humanas com sérios enjoos matinais e as acaricia, pensando que era normal. Infelizmente, no dia seguinte, os enjoos matinais delas pioram, e para a surpresa de todos, Ho e seu grupo descobrem que as chefes gêmeas estão grávidas de seu bebê. Embora essa seja uma boa notícia para Ho e para todos, acontece que esses bebês estão crescendo tão rápido que o ancião Jay e Habik, o meio senhor santo, temem que eles possam devorar suas mães antes mesmo de nascerem. Então, depois de telefonar para o ancião e o meio senhor santo, Ho corre de volta para a carruagem para encontrar uma solução temporária para fornecer às mães nutrição suficiente para manter seus bebês saudáveis enquanto procuram um local seguro para realizar o parto. Depois de tentar e falhar em encontrar uma boa fonte de nutrição para manter as gêmeas chefs, Rue fica desesperado, especialmente depois de perceber o quão magras suas vilãs estão ficando, e finalmente decide fazer o impensável. Ele arranca seu braço direito e implora às irmãs gêmeas para comê-lo cru, já que não há tempo para cozinhá-lo. Vendo isso, as irmãs chefs começam a chorar porque não querem que seu homem passe por tanto estresse só por elas. Sem tempo a perder, Ho morde um pedaço de sua própria carne e o alimenta as irmãs através de um beijo desleixado. Depois de alimentá-las à força com os nutrientes de que precisam para sobreviver, ele continua cavalgando sua centopeia esqueleto por mais vários minutos até encontrarem uma caverna segura para dar à luz seus bebês. Imediatamente após garantir a caverna, ele cria uma cama de mestre de flechas para ambas as irmãs e administra alguma anestesia para ajudá-las a entorpecer e curar a dor de suas barrigas enormes. Ao anoitecer, a bolsa d'água das gêmeas mais velhas se rompe, e Rue se prepara instantaneamente para uma operação de cesariana. Depois de ligar para Habdi e o ancião G e colocá-los na linha, ele cria um bisturi a partir de suas habilidades e inicia a operação. Cerca de 2 horas depois, ele entrega um ogro macho e uma fêmea de sangue misto com chifres na testa e orbes especiais nas mãos direitas e limpa as mães após toda a operação. Quando tudo acaba, Rue se torna oficialmente pai de 2 filhos, mas ao retomar a ligação com o ancião G, este o adverte a sacrificar ambos os filhotes ou abandoná-los para ir buscar leite, pois tanto humanos quanto demi-humanos odeiam mestiços e os veem como maus presságios. Apesar de entender o ponto do ancião G, Ho rejeita seu conselho e escolhe dar amor suficiente ao seu menino e menina para que eles possam combater seus estereótipos quando crescerem. Após desligar, Ho observa os orbes nos braços de seus bebês e nomeia a menina Aru e o menino Argento. Então ele se vira para as mães e lhes diz algumas palavras de encorajamento para mantê-las focadas. No 112º dia de sua vida de Goblin, Ho sai da caverna e entra em uma tempestade de neve para procurar presas mais poderosas e desconhecidas. Após procurar por um tempo, ele encontra um lindo, místico e gigante cervo com galhadas cintilantes, que ele chama de Cervo Branco, e avalia suas habilidades. Ao perceber que o Cervo Branco é um monstro de nível chefe, ele se prepara e desafia o cervo para lutar. No entanto, para seu choque total, o cervo apenas solta suas galhadas e foge. Confuso, Rue se pergunta por que ele não o atacou, apesar de toda a provocação que ele direcionou. Mas como não consegue encontrar uma boa resposta agora, ele ignora o cervo e guarda as galhadas em sua caixa mágica para moê-las e fazer farinha de osso para seus filhotes em casa. Depois disso, o pai orgulhoso continua a se mover pelas montanhas nevadas, até que se depara com uma força mista de humanos e homens-fera batalhando contra alguns fomorianos. Antes de intervir, Rue observa a batalha de um ponto de observação e avalia a força do exército humano. Infelizmente, mesmo depois de destruir todos os pequenos fomorianos, eles ainda têm o irritante fomoriano grandalhão, Balor, para lidar. Balor é um inimigo persistente. Apesar de darem tudo de si para derrubá-lo, ele ainda consegue dominá-los. Felizmente para os humanos, quando Balor está prestes a acabar com eles, Rue corta sua cabeça e membros com seu feitiço de feitiçaria da morte de 4º nível, e o elimina instantaneamente. Depois disso, ele desce de seu ponto de observação e provoca os guerreiros humanos cansados a lutar contra ele para que possa devorar suas habilidades. No entanto, depois de avaliar suas habilidades e ver o quão poderosa é a aura deles, Ho decide se acalmar um pouco para não virar churrasco. Então, em vez de provocá-los, ele elogia o capitão da equipe e promete tratar suas feridas se eles o permitirem levar a carcaça de volta para casa. Felizmente, seu disfarce funciona, e os humanos acreditam em sua história maluca. Eventualmente, Rue recupera a carcaça de Balor e segue seu caminho alegremente. Enquanto o observam partir, o capitão do esquadrão humano menciona o quão estranha é a genética de Rue e imagina que ele provavelmente ainda não atingiu o despertar épico. Quando perguntado por que não lutou contra Rue inicialmente, o guerreiro loiro diz ao seu esquadrão que teve um pressentimento de que todos morreriam se tivessem lutado contra o sujeito. Então ele decidiu viver para lutar outro dia. Mais tarde naquela noite, Rue retorna para sua caverna familiar, cumprimenta seus bebês e os alimenta com pequenos pedaços das galhadas cintilantes do cervo branco. Depois de morder as galhadas ele mesmo, Rue aprende 2 habilidades misteriosas que a voz dentro de sua cabeça não consegue nomear. Então ele fica apavorado ao perceber que não ter lutado com aquele cervo é definitivamente a razão pela qual ele ainda está vivo. Ao cair da noite, Rue passa nas condições necessárias para evoluir para uma espécie extinta chamada Lorde Apóstolo e ele aceita. Depois, o sistema mostra algumas mensagens de erro sobre um certo 8º Lorde Demônio em que Rue provavelmente evoluiria, e de repente para de exibir qualquer informação.
No 114º dia de sua vida de Goblin, Rue e seu grupo atravessam as montanhas para a região das colinas. No entanto, no caminho, Emery e Spinel de repente engravidam dos bebês de Rue. Então Rue para a centopeia esqueleto perto de um rio para dar à luz os bebês. Após uma operação de cesariana bem sucedida, Spinel dá à luz uma linda menina humana a quem Rue nomeia Nicola, enquanto Emery dá à luz um ogro superior a quem Rue nomeia Onikawa. Com o parto concluído, Rue carrega a centopeia esqueleto e continua viajando por mais um dia até chegarem ao seu ponto de controle final, a Cidade do Purgatório. No 115º dia de sua vida de Goblin, Rue chega à Cidade do Purgatório e disfarça Rubilia, para que ela não atraia os inimigos de seu pai. Feito isso, ele mantém as mães que amamentam em casa e leva os guerreiros restantes à guilda de aventureiros da cidade para coletar mais informações sobre o lugar. Chegando lá, Hal é desafiado para um duelo por um grupo de 4 aventureiros, mas como ele tem certeza de que pode facilmente transformá-los em purê de batatas humano, ele fica criativo e pensa em algo mais divertido para todos. Ele chama os 3 idiotas demi-humanos que o desafiaram antes, Neck, Fuki e o esquisito Genki. Os coloca para lutar contra todos os aventureiros presentes no saguão da guilda, e promete dar 5 placas de prata a quem os derrotar. Naturalmente, isso atrai muitos dos aventureiros presentes, mas infelizmente para eles, esses demi-humanos não são brincadeira, pois espancam sem piedade todos os aventureiros até que todos estejam desmaiados ou sofrendo ferimentos graves. Após a curta batalha, Roll divulga a Parabellum e passa o resto do dia fazendo compras com Rubelia e Gobi. Mais tarde naquela noite, Roll fica acordado pensando no que acontecerá depois que chegarem a Oswald no dia seguinte e entregarem a princesa. Enquanto pondera seu próximo passo, ele de repente se lembra de todos os grupos que enviou para explorar os outros reinos e decide verificar como todos estão. Depois de verificar o grupo 3 de Rob Sato e ter certeza de que estão indo bem no geral, ele liga para Rob para verificar o grupo 5, e Han o assegura de que estão coletando o máximo de informações possível. Assim que termina de contatá-los, ele entra em contato com o grupo 4 e descobre, por um membro aleatório, Habrin, que eles estão tendo dificuldade em tomar decisões, já que ainda não tem um líder de grupo. Então, para ajudá-los, ele nomeia Habrin como líder e os deixa para se organizarem. Por fim, ele tenta ligar para o grupo 2, que é o grupo de Kit. Mas quando ele tenta ver através dos brincos que eles usam, Roll recua em choque ao se ver sendo partido ao meio, tudo em tempo real. Na manhã seguinte, Roll liga para Rubelia e pede um desvio de 2 dias de sua viagem a Oswald para verificar Kit e seu grupo na cidade labirinto Grifos. Normalmente, isso é uma quebra de contrato, mas como Rubelia amadureceu, ela permite que ele faça o desvio. Com isso resolvido, Roll carrega a centopeia esqueleto e inicia sua jornada de 2 dias para Grifos. Um dia após o início da jornada, Rue encontra Gobi melancólica enquanto ela olha para o colar que ele fez para ela quando ainda eram goblins de nível D, e se aproxima para descobrir o que ela poderia estar pensando. Embora tenham se passado apenas 4 meses desde que nasceram, Gobi se sente triste por ter permanecido a mesma variante antiga de Baronesa Dampier, enquanto os outros evoluíram e geraram seus filhotes. Sentindo pena dela, Rue a puxa para perto e a assegura de que nunca a abandonará para buscar leite, enquanto continuarem se amando. No 118º dia, Rue chega a Gripos e encontra um monte de aventureiros saindo correndo de uma masmorra específica, assustados com o minotauro gigante escondido lá dentro, que transformaria suas entranhas em manteiga. Para ter uma melhor compreensão da situação, ele se encontra com o prefeito da cidade e explica que o minotauro pode ser seu amigo, Kit, mas o prefeito lhe diz que já enviou 3 grupos para eliminá-lo há muito tempo. Ao ouvir isso, Ryu corre de volta para a entrada para se infiltrar na masmorra e salvar Kit, mas apenas segundos depois, um Kit gigante evoluído e Gabe saem da masmorra como os monstros chefes daqueles anúncios de jogos irritantes e se apresentam como criaturas evoluídas. Depois das formalidades, Kit explica que lutou contra um monstro raro chamado Espelho Mental no nível mais profundo da masmorra e quase morreu só de estar perto do espelho. Felizmente, antes que isso acontecesse, seus anjos da guarda lhe deram uma chance de evoluir para não morrer. Então ele aproveitou a chance e não apenas evoluiu para uma nova espécie de minotauro gigante, mas também destruiu a réplica e ajudou sua namorada, Gobai, a evoluir para uma variante de Lorde da Terra também. Dito isso, Kit desafia Rue para um duelo para testar sua força, e Rue cava uma grande cratera no chão para usar como arena de batalha. Com o palco montado, Rue reúne todos os seus entes queridos para assistir a partida épica, se arma com o Kaze Club e troca algumas palavras com Kit, tudo enquanto avalia a força de seu machado de batalha e escudo encantados. Depois de toda a conversa fiada, ambas as partes iniciam a batalha chocando suas armas um contra o outro e liberando grandes quantidades de energia de recuo. Sentindo-se confiante em sua habilidade, Kit então se aprimora com suas afinidades de fogo e relâmpago simultaneamente e avança contra Rue. Rue entende que não pode se defender totalmente contra o fogo por enquanto. Então, enquanto Kit avança contra ele bloqueia seu ataque e secretamente o ataca por trás com um combo de ataque de terra e água. Após o ataque de Rue, Kit invoca o touro fantasma que vive dentro de seu escudo encantado e ataca Roll com força total. Neste ponto, Roll percebe que precisa levar a batalha a sério, ou Kit o derrotará. Então, enquanto se defende dos ataques de Kit, ele ativa a habilidade de poder adamantino transcendental, magnifica todos os seus poderes e fica um pouco berserk. Com sua produção de poder aumentada, Roll arremessa Kit no ar, e o ataca repetidamente com a dança das 1000 lanças para incapacitá-lo. Inabalável, Kit suporta o impacto de todos os ataques, cria uma cortina de fumaça e então se suspende no ar por alguns segundos.
Depois, o Brutamontes perde o controle de suas emoções e poderes e libera um ataque de fogo tão massivo que acaba tirando o fôlego dos espectadores. Felizmente, Rogue controlou o fluxo de ar no último segundo e conseguiu manter a maior parte do fogo e relâmpago no centro da arena. Senão, alguns dos espectadores poderiam ter se ferido gravemente. Tudo porque seu oponente tolo esqueceu de ligar o cérebro. Ao perceber que errou feio, Kit se submete a uma bronca de Rue, e Rue coloca um pouco de juízo em sua cabeça oca, como nos velhos tempos. No dia seguinte, Rue termina seu duelo com Kit, se despede de seu amigo e sua namorada, e viaja por mais algumas horas até chegarem à capital real do país, Oswell. Enquanto cavalgam pela bela cidade, eles admiram a paisagem e a infraestrutura moderna que fazem a cidade se destacar das outras cidades menores e conversam sobre um pouco de sua história. Depois de explorar por um tempo, Rubilia leva Rue e suas garotas ao prestigiado Palácio Amber, onde ela vive, e os convida a relaxar com ela como convidados. Horas depois, o grupo de Rue se empanturra com comida premium. Mas à noite todos têm dificuldade para dormir em camas tão macias, tudo porque já estão acostumados a sofrer de dor nas costas. No 122º dia, Ro acorda sentindo-se animado para o dia. Então ele se arruma rapidamente e se apresenta à princesa para coletar sua recompensa. Além da placa de ouro que prometeu, Rubilia dá a Rue e seu grupo uma nota de endosso, concedendo-lhes acesso livre à capital sempre que quiserem. Mas antes de aceitá-la, Rue verifica para ter certeza de que ela sabe o que está fazendo. Bem, para seu maior choque, Rubilia não apenas revela tudo o que aprendeu sobre seus maneirismos até agora, mas também o informa que tem observado suas ações e reações às coisas desde que ele aceitou o trabalho. Resumindo, Rue desenvolve uma amizade estranha com a princesa depois de mais algumas conversas fiadas e eventualmente deixa Oswell para a Vila Goblin depois de colocar seus espiões réplicas por toda a cidade. 2 dias após o início da jornada, ele vê Gobi melancólica novamente e pergunta se ela ainda está preocupada com o que discutiram. Quando ela lhe diz que sim, Rue pergunta e descobre que ela está atualmente no nível 89 como uma variante Dampier. Então, depois de lhe dar o longo e chato discurso de anime para fazê-la se sentir melhor, ele decide que vai ajudá-la a treinar. No entanto, para fazer isso, ele pausa a jornada deles por algumas horas e invoca alguns monstros gigantes mortos-vivos para ela lutar. Gobi coloca seu coração e alma em seu treinamento e destrói o máximo de monstros que pode até desmaiar. Sentindo pena dela, Rue a leva de volta para o acampamento e também experimenta alguma forma de esgotamento de mana. Sorte a dele, não há ameaças iminentes por perto. Então Rue come um bom jantar e se recolhe cedo para dormir. No entanto, por volta da meia-noite, Gobi secretamente evolui para a consorte vampira de Hal, e ela acorda no dia seguinte feliz por finalmente se tornar uma consorte nobre vampira da pessoa que tanto ama. Quando Rue acorda, ele expressa seu choque com a evolução repentina dela, mas Gobi sorri por vários segundos e se promove de uma de suas ficantes para sua esposa oficial. Apesar de estar confuso, Rue a abraça apertado e enche a cabeça dela com todas as palavras doces que as mulheres gostam de ouvir. No 126º dia, Hal e seu grupo finalmente retornam à floresta onde nasceram. Chegando lá, Rue leva o choque de sua vida ao perceber que Kit, sua namorada e os outros já retornaram e renovaram sua caverna Goblin em uma mansão moderna com comodidades incríveis. Confuso, ele pede a Kiko e aos outros que se expliquem, mas eles lhe dizem que fizeram tudo em silêncio para surpreendê-lo. Depois de toda aquela conversa fiada, Kiko e Gobi levam Rue para um tour para ver a fazenda deles, e Rue descobre que a Dríade com quem ele ficou 2 vezes já se mudou para morar com eles. Após o reencontro, ele verifica o rancho deles, seus novos e fofos membros felinos e muitas outras coisas novas. Não muito depois, Raptius informa que o ancião Di está vivendo seus últimos momentos em seu leito de doença e gostaria de ver todos uma última vez antes de bater as botas. Quase instantaneamente, Rue leva suas concubinas e filhotes para o leito do ancião G e acorda o campeão para que ele possa ver seus descendentes. Ao ver seus novos descendentes, o ancião G dá uma boa risada enquanto relembra os tempos em que costumava disciplinar Rue. Mas depois das risadas, Rue lhe fala sobre todas as suas evoluções recentes e o velho Goblin aprecia as coisas que teve o privilégio de testemunhar no fim de sua vida. Logo após agradecer a Rue por ser um bom exemplo para os outros, o ancião G fecha os olhos para sempre. Mas seu bastão do amor permanece em atenção, pronto para uma última ação de bombeamento. Após sua passagem pacífica, Rue crema o corpo do ancião G e faz uma promessa de passar seus 20 anos de vida, ou mais, criando memórias com todos. Após o funeral, ele organiza o torneio de luta da companhia mercenária Parabella de Mãos Nuas e instrui a todos a lutar uns contra os outros, mas evitar se matar. Dito isso, o primeiro duelo começa entre o Cavaleiro de Armadura de Aço em rebelião e eles lutam à vontade. Em seguida, Rue coloca Hobsai contra Gobi, Hobzado contra Gobi e alguns outros. Depois de deixar os peixes pequenos lutarem, Rue finalmente enfrenta seu rival de longa data, Kit, em outro duelo de pura força. Ao trocarem palavras arrogantes, a dupla soca um ao outro e acabam lutando até a exaustão. Ao final do torneio de luta, Ro classifica todos com base em seu desempenho, com ele mesmo ficando em primeiro lugar, e encerra o dia com um bom jantar quente preparado pelos chefes gêmeos. Muito cedo na manhã seguinte, Ro recebe uma ligação da princesa Rubelia que lhe diz que precisa de seus serviços para uma tarefa e imagina que ela deve estar escondendo algo dele. Sentindo sua hesitação, a princesa Rubilia promete aumentar sua notoriedade e torná-lo mais famoso entre o povo da capital. Se ele puder ajudá-la, Ro, sem escolha, decide aceitar a isca. Assim que o sol nasce, Ro e sua equipe de mercenários se preparam e iniciam outra jornada de volta à capital real de Oswell, completamente alheios aos perigos que os aguardam lá. Isso nos leva ao fim do vídeo. O que você acha que a princesa planejou para Ro? E seu povo em Oswell? Você acha que é outra armadilha? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.
E se você quiser mais resumos de anime como estes, assista a este vídeo em vez disso.